Olá, estamos no ar com mais um Poderosas Cast, um podcast voltado ao empreendedorismo feminino da nossa região. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, Cia Brasnet, Paraná Banco de União do Vitória, Hotel 10, Centro de Eventos Ouro Verde, Dama de Negócios, Manhã Biscoitos, Speed Copy, a empresa Toque de Fada, Loja Novo Estilo, Loja Mais Econômica, Tavares Informática, Clique Assessoria Contábil, Clã Dog House, Funerária Santa Rosa, Maguti Aromas, Centro de Eventos Sítio Bambu, Vila Baco Vinhos Nobres, Restaurante Mirante Grill, Loja Maria Pirulita, Era Uma Vez, Moda Circular, Tincar Tintas, Kodokan Sushi, Zamboni Móveis Planejados e Nostra Madre Casas de Massas. E hoje, aqui no Poderosas Cast, nós temos o prazer de receber uma mulher que vive com um propósito que inspira por onde ela passa. Aos 35 anos, ela é mãe de 2 meninos incríveis e casada. Também é CEO do Espaço Shanti. Shanti, isso mesmo? Onde atua presencialmente como instrutora de yoga, terapeuta e doula, acolhendo, guiando e transformando vidas com a sua energia e sensibilidade. Além disso, também realiza atendimentos online, levando bem-estar, equilíbrio e autoconhecimento para mulheres em todos os cantos. Seja muito bem-vinda aqui hoje, ela que já teve um nome muito solicitado para estar aqui, hein? Seja muito bem-vinda, Suelen Schegler. Muito bom, nossa, agradeço. Nem sabia disso. Já teve. Nossa, seu nome já foi muito pedido para estar aqui. Que bom, fico muito feliz, né? E com certeza muito grata, né? Por o meu trabalho, né, tá sendo reconhecido, o movimento aqui na cidade e também na região, né? Porque sim, o espaço em si, esse ano faz 9 anos, né? 9 anos já? Nossa, parece que é tão recente, né? Mas é que é aquela coisa, né? Vai crescendo aos pouquinhos e novos profissionais chegando, sim, né? E vai se tornando uma referência, né? Porque são várias terapeutas ali, né? Então... Sim. E eu falei o nome certo? Sim, Espaço Shanti. Lindo. Ok. Mas assim... Eu gostaria de te conhecer melhor, gostaria que você me contasse um pouquinho sobre você e no seu lado mais pessoal. Quem é a Suelen? Então, né, você já trouxe ali um breve resumo, né? Mas eu, nesses 35 anos, me vejo assim muito como... Né, desde a minha infância, eu sempre tive muita curiosidade, sempre fui muito buscadora nesse lado da espiritualidade. Porque dentro de casa, assim, no meu lado feminino, né, materno, a minha mãe, minha avó sempre gostaram muito dessa parte, assim, de autoconhecimento. Então, eu sempre tive ali nesse meio. E eu tinha muita vontade de conhecer o yoga desde a minha infância, porque via em revistas, via em livros que tinha em casa e tudo mais. Mas eu só fui ter coragem de ir participar numa aula muito tempo depois. Depois de ter acontecido vários episódios, assim, de problemas de saúde mesmo, né? Então, quem é a Suelen, né, num lado bem pessoal, é uma mulher que é buscadora, é muito criativa, inventiva. E eu vejo, assim, que muitas pessoas me veem, assim, num lado... Ai, nossa, né? Como ela é delicada e tal. Mas eu também sou aquela pessoa proativa, que vai lá e faz. Muito, às vezes, ansiosa, mas a gente se controla. Então, existem muitas facetas, né? Muitas faces de uma pessoa, né? Que sou eu, assim como todas nós, né? Temos muitas versões dentro de nós, né? Sim. E você traz bastante isso nas suas redes sociais, né? Sim. Eu não... É aquele negócio, eu vejo muito a parte do social ali, do Instagram, da gente não criar um personagem, né? A gente tem que ser realmente autêntica, né? Ah, você tem crise de ansiedade, tem crise de pânico. Cara, você tem que expor isso, né? Porque é a tua verdade, né?
Verdade mesmo. E eu quero que você me conte um pouquinho a tua história. Da onde que você veio, o que que você estudou, as tuas experiências profissionais antes de você abrir o teu próprio negócio. Então, eu sou natural, né, daqui de Porto União. Morei ao longo de muitos anos aqui. Estive fora morando com a minha mãe por alguns anos. Retornei para cá na adolescência, fiz faculdade, tudo aqui. Eu sou formada em Direito. Direito! Me formei em 2012, Nossa! mas não foi onde eu me encontrei, entende? Foi, digamos assim, um caminho que me levou para onde eu estou hoje. Mas chegou a atuar? Não, Só se formou. porque, digamos assim, eu fiz a faculdade, me formei em 2012, com o sonho de... queria muito fazer a escola do Ministério Público. Algumas coisas saíram fora, assim, do rumo, do planejado. E eu comecei a estudar para concurso e, já que não tem nada, então vou fazer OAB. E não passava, e não passava. E quando ia fazer os concursos, eu olhava para aquelas provas e eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí foi que eu comecei nas crises bem graves, assim, de ansiedade. E já É começava... uma pressão interna tua, né? Exatamente, a autocobrança. Meu Deus, eu me formei, então eu tenho que fazer alguma coisa da minha Tem vida. que dar certo. Né? Foi um investimento, né? Que geralmente são os nossos pais que fazem. Então, você tem que dar certo na vida. E, né, não Cadê? ia, não deslanchava. Aí, eu comecei a buscar, né? Ia fazer reiki, ia fazer acupuntura, fazia floral... E nada resolvendo aquelas crises de ansiedade e, na verdade, só piorando. Aí, começou que cada mês eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí, um dia, meu pai me levou no hospital, numa crise muito séria de ansiedade. E daí ele me falou assim, olha o que você está fazendo da tua vida. Você é tão nova e você pensa com 40 anos, como é que você vai estar? Né? Aí ele falou assim, vai achar outra coisa para fazer da tua vida. Daí eu pensei, bom, acho que eu preciso partir para psicoterapia para entender dessa minha ansiedade. E foi ali nas consultas que eu fazia lá com a Ali Esteves. Eu fazia sessões com ela. Aí num dia ela me perguntou assim, o que você sempre teve vontade de fazer e você nunca fez? Eu sempre tive vontade de fazer uma aula de yoga, mas eu não sei. Eu falei assim, não sei se é pra mim, né? Eu sou tão ansiosa. Daí ela falou assim, pois olha, vá lá, vá conhecer uma prática, vá lá na FER, lá na Humanitas. E eu fui, naquele dia mesmo. E, gente, nunca mais saí. Assim, eu era muito assídua, assim... Porque já nas primeiras aulas foi aquela sensação, assim, de estou em casa, sabe? Voltei para mim. Então, eu fiquei anos ali, né, praticando como aluna da FER. E daí chegou um momento em que, né, eu conversando com ela, eu falei assim, olha... Fer Rabanello. Isso. Aí eu falei assim, olha, eu não tô satisfeita. Tentando advogar, né, ficando no escritório ali e tentando passar em concurso, e isso já se estendia há anos, né? Aí ela falou assim, então vamos sentar e vamos constelar o teu profissional? Aí nisso veio à tona que o direito realmente não era para mim. E foi ali que daí, né, nos movimentos que a gente fez, nas conversas que a gente teve, foi a decisão de eu fazer a formação de yoga. Porque era algo, assim, que me mexia comigo, assim, de uma forma muito profunda. Então, você vê que o momento da virada de chave no teu profissional foi quando você fez a constelação. Total, assim. Para mim, fez muito sentido. É uma ferramenta que
também levo como base. Eu não tenho formação, né, em constelação, mas eu estudo muito, muito sobre a visão sistêmica, porque ela mudou muitas chavinhas, assim, na minha vida ao longo desses processos, né, de autoconhecimento. E foi ali, né, que então eu decidi fazer a formação e tô aí até hoje, né, na minha jornada aí de profissional, foi isso. E, né, o espaço veio, ele nasceu, né, em 2016. Eu recém tinha me formado, eu já dava aula lá com a Fer, lá no Humanitas, e senti essa necessidade para ter um cantinho de fazer as aulas personal. A primeira formação que você fez foi em yoga. Foi, né? Depois da faculdade ali foi no yoga, né? A primeira especialização, até foi indicação da Fer, tudo. E a Yara tem a formação no mesmo lugar. E o espaço surgiu dessa necessidade de ter um cantinho ali para fazer os personagens, só que o negócio foi tomando conta de uma proporção, sabe? Você nem imaginava. Não imaginava, não tinha nem planos na minha cabeça, nunca, assim, que a casa onde eu morava, né, com o meu pai, o meu avô, né, a casa é dos meus avós. Eu não tinha... Aquela casa onde é? Onde é o espaço é da minha família, a vida inteira. E eu não tinha noção de que o espaço cresceria tanto. Uau. Entende? E se tornaria um espaço de coworking, né? De diversos profissionais, de diversas áreas. Eu nunca imaginei isso. Não era, digamos assim, uma meta, sabe? Vou crescer, vou fazer assim, assim, assado, tudo. Você não tinha essa ambição. Simplesmente as coisas aconteceram, sabe? Como o autoconhecimento te ajudou a construir coragem para fazer uma transição de carreira e viver daquilo que estava fazendo sentido para você? Porque o direito não estava fazendo sentido. Isso nós chegamos a essa conclusão. E você começou a se encontrar e aquilo começou a fazer sentido para você, Sim. né? Eu digo muito assim, que o processo de autoconhecimento, ele vai ser uma base, né? Pra gente se encontrar. Então, se eu não tô satisfeita, isso acontece com muitas mulheres, né? Se eu não tô satisfeita no meu trabalho, na minha relação, em qualquer área da vida, o porquê, né? Onde tá a raiz dessa insatisfação? Geralmente é algo interno nosso. Né? Então, a partir do movimento que você faz, de você olhar para a tua história, né? No meu caso, foram as minhas questões de infância, das dinâmicas, né, de família, que me levaram até o direito. Isso eu tenho muito claro, né? Depois de tantos processos assim de autoconhecimento. Então, foram essas dinâmicas que me levaram a estar ali. E não era o meu lugar. Então, eu precisava me encontrar realmente. E quando eu comecei esse trabalho, né, foi constelação, foi astrologia, foi muitas coisas assim que foram abrindo esse campo e me mostrando, não, o meu trabalho é estar com mulheres, é guiar mulheres nesses processos de cura e de transformação delas. Aí surge essa coragem de você fazer a mudança. Mas é por uma desconstrução que você tem que fazer de muitas coisas que colocaram em você assim, você é assim, você tem que ser assado, você tem que seguir tal coisa. E muitas vezes não é. E às vezes você vai passar uma vida inteira seguindo aquilo. Sim. Porque assim, você não estava onde você queria estar, você estava onde você achava que deveria estar, né? Exatamente. Só que a coragem de você fazer uma transição, ela só vai vir quando você estiver inteira em você. Senão, você não vai ter base para sustentar isso. Aí você vai começar a se questionar. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não devia ter continuado lá onde eu estava?
Porque daí, às vezes, vem essa insegurança do financeiro. Mas só vai ser um reflexo daquilo que tá lá dentro de você, Sim. né? Então, é muita coisa a ser trabalhado. Bastante. E muitas vezes a gente vive no automático, né, Su? Como que você aprendeu, dentro de tudo isso, a se ouvir? E o que mudou na sua vida depois dessas transições? Olha, para uma pessoa que teve crise de ansiedade, né, por muito tempo, isso é reflexo de quem vive no automático, né? Um dos reflexos, né? Então, eu posso dizer, eu vivi por muitos anos nesse modo automático. E se a gente for parar para analisar, a maioria das pessoas vive assim hoje em dia. Porque é correria, é instinto de sobrevivência, literalmente. Né? Então, eu tenho que fazer dinheiro para ter o que comer, para pagar as contas, e, sabe, aquele ritmo frenético. Então, você está numa desconexão muito profunda de você. E o que você tem que fazer? Se conectar consigo mesma. Né? Para quem às vezes acha que é besteira, né? Porque a gente escuta muita coisa aí. Então, é um processo de primeiro você se conectar com o teu corpo, né? Porque o nosso corpo, ele vai guardar as emoções que a gente finge que a gente não tá sentindo, né? E uma hora, o teu corpo vai gritar. Vai responder. Então, tem sintomas, né? E para você sair desse modo, então você começa a se trabalhar nessa conexão com o teu corpo. Você vai fazendo esse movimento para a tua mente desacelerar. Aí você vai conseguir nutrir uma conexão espiritual. Muitas pessoas acham que é só o movimento de né, eu sentar lá, ter o meu momento de meditação ou de rezar, de estar ali, né, lendo a Bíblia ou, né, o Café com Deus Pai. Mas não é só. É muito além, né? É muito além. Por quê? Se o teu corpo tá doente, tá inflamado, né, digamos, porque essa palavra tá muito na moda, né? Então, se o teu corpo tá inflamado, você não vai conseguir fazer um movimento genuíno. Vai estar ali, só no mental. Não vai sentir aquela mudança real acontecer. Né? Então, a gente precisa ter essa dedicação. E para a gente realmente mudar, tem que ser constante, né? Dia após dia, né? Então, tantas vertentes, assim, desde a religião, tudo falam sobre isso, né? Sobre ter essa dedicação a si mesmo, né? Você fala então, né, sobre essa parte do autoconhecimento e tudo mais. Você olhando lá para trás, nessa tua trajetória, você consegue, assim, mensurar quanto tempo levou para você se autoconhecer em tudo isso? É um processo constante, né? Ainda? Sim, sempre. Porque, assim, né? hoje você tem uma nova fase, que é a fase mãe. Sim. Que é diferente da de anos atrás, de 9 Com anos, certeza. 9, 10 anos atrás, né? Mas lá atrás, olhando há 10 anos atrás, lá quando você estava um pouco perdida, tentando se encontrar. Você lembra quanto tempo você precisou fazer essa fase de autoconhecimento? Quanto você precisou se curar? Para ter essa coragem de decidir, olha, pelo menos uns 2 anos. Que as pessoas acham que isso acontece do dia para noite, né? Não. As pessoas acham que vou começar a ler o Café com Deus Pai hoje. Hoje, aí amanhã já tô milionária. Não vai, tá? É um processo, né? Sim. E é um assim, estilo de vida, né? É você Sim. mudar totalmente, né? Porque assim, ó, é aquele negócio que eu falei lá no início. Se você veste um personagem, você não vai sustentar por muito tempo. Então, é aquele negócio... Como é que é? Eu vi uma frase esses dias falando assim, que se você fala as coisas, mas você não aplica pra tua vida, você só tá encenando. Ou seja, você tá sendo um personagem.
Então, você não está sendo verdadeiro, né? Então, eu comecei esse meu processo de autoconhecimento, que eu fui buscar entender o que estava acontecendo dentro de mim lá em 2013. Eu só fui, né, fazer uma transição firme mesmo em dezembro de 2015. Tipo, foi um processo. Não foi assim, hoje acordei e não quero mais ser advogada. Não. Advogar, graças a Deus, nunca advoguei, porque não era para ser mesmo. Mas eu fiquei trabalhando ali um tempo, né, no escritório de advocacia e tudo, mas não era o meu lugar, entende? Aí até eu cheguei no dia que eu tava conversando, né, com o meu ex-chefe, eu falei assim, não é o meu lugar aqui, entende? Você trabalhava quanto tempo lá? Eu fiquei uns 2 anos lá. Então, eu falei assim, existem outras pessoas que têm essa vontade de estar aqui. E eu não quero. E o chefe pensando, mas é doida essa menina. Acho que não. Ele foi bem bacana, assim, sabe? E ele e a mulher têm uma visão, assim, também... Eles entenderam. De autoconhecimento, de espiritualidade. Então, eles foram bem bacana. Assim, não pensaram, meu Deus do céu, essa doida. Não. Mas essa parte, assim, é um processo, sabe? Não adianta, tipo, você decidiu, nossa, agora estou infeliz no meu trabalho, eu vou chutar o pau da barraca e vou lá e... Não, calma. Sabe? Então, tenham paciência e tenham vontade de se conhecer para saber o que realmente faz sentido. Senão vai estar acontecendo o quê? Você vai estar jogando cada hora numa coisa. E daí você nunca vai se achar. Entende? Eu já fui assim, já fiz 1000 coisas e até mesmo dentro do autoconhecimento, tendo o espaço, eu, não, acho que eu vou fazer tal curso, acho que eu vou fazer, né. E daí depois eu pensava, não é isso. Sim. Entende? A gente vai dar uma pausa para um breve intervalo. Eu vou aproveitar para agradecer as nossas parceiras. Espaço Fernanda Martinazzo, maquiadora Giovanna Zelinski, Espaço da Beleza Thaís Colasso, Borges Fotografias, Raquel Collin, especialista em retratos corporativos, Drielen Prado, fotografia, Jaque Camana, Nails Designer, Ari Thaís, especialista em sobrancelhas, Vanessa Lima Bijux, Vanessa Lima Shoes, Loja Dress, a loja Era Boutique, que é o look que eu estou usando hoje, Loja da Maria, agradeço o apoio do Núcleo da Mulher Empreendedora de Porto União, a ACE Ouve Mulher e aos estúdios da Skill FX Produções. É um breve intervalo e a gente já volta a conversar mais um pouquinho com a Sueli.
Voltamos. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores: Cia Brasnet, Paranabanco de União do Vitória, Hotel 10, Centro de Eventos Ouro Verde, Dama de Negócios, Manhã Biscoitos, Speed Copy, a empresa Toque de Fada, Loja Novo Estilo, Loja Mais Econômica, Tavares Informática, Clique Assessoria Contábil, Clã Dog House, Funerária Santa Rosa, Maguti Aromas, Centro de Eventos Sítio Bambu, Vila Baco Vinhos Nobres, Restaurante Mirante Grill, Loja Maria Pirulita, Era Uma Vez, Moda Circular, Tincar Tintas, Kodokan Sushi, Zamboni Móveis Planejados e Nostra Madre Casa de Massas. Su, eu tô muito íntima, né? Já. Mas já nos conhecemos. Porque... Qual conselho você daria para uma mulher que sente a sua vida está pesada e que ela não consegue identificar aquilo que precisa mudar na vida dela? Então, são vários fatores. Muita coisa, né? Porque assim, ó, grande parte das mulheres vem se sentindo sobrecarregada. Mas por quê? Porque existem questões emocionais que fizeram ela assumir muitas coisas além do que era dela, né? Então, se ela tá se sentindo sobrecarregada, se ela tá ali carregando esses pesos que não são dela, existe um processo, né, de se conhecer, entender o que é seu e o que não é e aprender a delegar. Simples, só que não é tão fácil assim, né? Porém depende. Porque o que acontece? Quando eu fui criada de uma forma para ser a boazinha, para estar sempre atendendo, servindo os outros antes de me priorizar, que vem muito da nossa criação, né? Exatamente. O que vai acontecer? Eu vou abraçar o mundo, carregar todo mundo nas costas, querer salvar, né? A síndrome da salvadora ali. E eu vou me deixar de lado. Para querer agradar todo mundo. Exatamente. E o que vai acontecer? Você vai ficar doente. Podem trazer questões de doenças do feminino, né? Que lá no espaço a Anne trabalha super com isso, né? Na parte de ginecologia natural. Então, você pode estar desenvolvendo essas doenças dentro ali do teu feminino, mas também pode trazer outras consequências, né? Que nem foi o meu caso. Quadros de crise de ansiedade, de pânico, a pessoa tá sempre estressada, tá sempre ali dando pontapé na sombra, entende? Então, vamos olhar para isso. Vamos olhar para onde você se perdeu de você mesma e fazer esse caminho de desconstruir para que você se encontre novamente. Então, a gente tirando tudo isso, às vezes é um processo difícil, é um processo doloroso, né? Mas você vai se reencontrar. E você vai trazer a tua essência, quem você é de verdade. Aí, até ontem mesmo eu estava falando com as minhas alunas gestantes que quando a gente aprende a delegar essas responsabilidades que não são nossas, que a gente se sente mais leve, muitas vezes as pessoas que viviam só sugando a gente vão falar: ai, nossa, que grossa, que estúpida, olha o tipo que ela tá. Claro, porque você não tá mais fazendo as coisas para agradar os outros. Aí fica pesado para os outros, que estavam sempre nas tuas costas. Então, a gente precisa, sabe, trazer uma decisão interna. Eu quero me trabalhar, porque eu não quero mais ficar carregando os outros, carregando responsabilidade que não é minha. Porque a vida é sobre isso. É a autorresponsabilidade. Cada um faz o seu pelo seu. Ponto. É sobre isso. É sobre isso. E a partir do momento que uma mulher aprende, né, a delegar, a ver que ela não precisa abraçar o mundo, meu Deus, a sobrecarga já... E você vive muito mais leve, né? Você vive porque daí você tem tempo para você. Porque você não tá ocupada com coisa que não é tua. Sim. Então você tá lá. Ai, nossa, agora eu posso ter um tempo para mim.
Tem muita mulher que não tem nem tempo de, sei lá, tomar um chimarrão com as amigas. Por quê? Porque precisa fazer tudo pros outros. Tô ligada. Tô ligada. Na sua visão, agora vamos entrar numa pauta também que eu também entendo. Né? Na sua visão, por que tantas mães se sentem culpadas quando priorizam o seu bem-estar? E como que a gente pode mudar essa narrativa? Porque assim, a gente com muita terapia, a gente aprende que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. E quando uma mãe fala isso, parece que é egoísmo, né? É bem desafiador. Eu, como mãe, já vivi muito essa autocobrança, muito essa culpa de, nossa, mas eu vou deixar meus filhos com os outros para eu ir lá, sei lá, fazer o meu cabelo, ou para eu ir fazer minha aula de yoga. E essa é uma história, assim, que, graças a Deus, está começando a mudar. Eu tô precisando de mim. Tá precisando se soltar aí. Vamos movimentar esse corpite aí. Então, essa é uma história que, se a gente for analisar, lá desde as nossas avós, bisavós, as nossas mães, quantas delas não abdicaram dos seus sonhos? Nossa. Quantas delas, ainda mais para trás, elas não puderam nem sonhar em ser alguém na vida lá fora, no mundo, porque a única missão delas era sustentar uma família. Tá ali servindo o marido, tá ali criando os 10, 12 filhos, que às vezes tinham antigamente, e tá ali cuidando da casa. Tá, e os sonhos, né? Então, essas memórias lá da nossa ancestralidade feminina, a gente carrega lá no nosso subconsciente. Então, isso fica batendo. Volta e meia vem aquilo lá para trazer para a gente. Só que, se a gente for trazendo uma visão terapêutica, essas memórias transgeracionais, hoje em dia, nós temos a escolha de fazer diferente. Graças a Deus, né? Nós vivemos num mundo bem diferente. Só que, se eu tô presa lá nessas memórias, eu vou continuar fazendo igual. E ao passo que, se eu me trabalho, né, eu me dedico no meu processo de autoconhecimento, eu vou entendendo que sim, eu posso fazer diferente. Eu posso ser mãe, eu posso ser empresária, eu posso me cuidar, né, me priorizar, me amar sem me culpar, sem ter que escolher ou uma coisa ou outra. A mesma coisa num relacionamento, né? Eu não preciso escolher entre um casamento, né, um relacionamento saudável ou ser rica, ser uma empresária rica. Eu posso ter tudo. Só que vai dessa cura interna. E é um processo. Eu lembro, no início da minha maternidade, né, do meu mais velho, eu me culpava. Nossa, mas como que eu vou lá no salão pintar meu cabelo e eu vou deixar lá ele uma tarde inteira com os outros? Gente, a criança não vive só da mãe, né? Não tem uma frase antiga lá que para você criar uma criança é preciso de uma comunidade inteira? Então, traz rede de apoio. É importante, é necessário. Porque se a mãe não tá bem, ninguém tá bem. Né? Então, a gente precisa se trabalhar para liberar, né, essas memórias que vieram. Então, eu vejo assim muito na minha história, assim, de um lado, tive uma avó que abdicou de tudo, né? Só vivia para cuidar dos filhos, da casa. E do outro, eu tive a minha avó, por parte de mãe, que ela trabalhava fora. Então, ela fez muito, ela movimentou, sabe? E ela foi a minha inspiração, sabe? Tipo, eu posso trabalhar também. Eu posso ter filhos, eu posso ter uma família, sabe? E você vê assim, eu posso fazer diferente, eu posso ir além, né?
E hoje, né, eu tendo o meu negócio, eu tenho tempo de qualidade com os meus filhos, eu faço o meu horário. Então, eu consigo levar tudo isso com muita leveza. Mas foi um processo de construção. Não foi de uma hora para outra, né? E de um filho para o outro mudou isso também? Muito. Muito mesmo, assim. Porque no pós-parto, ali na licença, né, do meu primeiro, nossa, eu pensava, não, porque 2 meses depois eu já vou estar trabalhando e tal, e ficava naquela pressão, né? Que recém estava começando lá o espaço, né? Então, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Nossa, quando veio a segunda gestação, não. Não, eu quero fazer diferente, não quero ficar me preocupando com isso. Aí deu 4 meses. Putz, tem que voltar? Tem mesmo. Não, eu vou voltar em outro ritmo. E é esse ritmo que eu levo hoje em dia. E, nossa, não tem explicação, assim. No teu ritmo. Exatamente. Faço os meus horários e tá tudo certo, sabe? É maravilhoso. Que legal. Como o seu trabalho... Aqui, você tem mais isso, né? Você é doula também, que eu acho isso incrível. Os meus 2 partos foi acompanhado com doula. Eu acho isso sensacional. Como o seu trabalho como doula, terapeuta, instrutora de yoga contribui para ajudar mulheres a se reconectarem com o que elas realmente são? Então, eu vejo muito além das ferramentas, né, que eu uso, assim, eu vejo muito como essa contribuição para que as mulheres se encontrem, né? Porque para mim também foi um processo. E quando a gente tá tão distante de nós, a gente tá nesse ritmo frenético, né, no piloto automático aí, e a gente não consegue se sentir realizada, a gente não consegue, sabe, trazer uma satisfação pela vida. E o meu principal objetivo, né, tanto com as gestantes quanto com as mães, e, né, que a maioria das minhas clientes ali, alunas de yoga, são mulheres que já são mães, né? Então, é trazer esse olhar, né, acolhedor da história de cada uma, que é individual, mas mostrar muito esse ponto assim de você pode, né? Você pode ser uma mulher com uma potência enorme, porque você tem uma potência aí dentro de você para você realizar, para você conquistar, sabe? E muitas vezes elas estão tão presas na dor, né, nessas questões que a gente carrega do nosso sistema, que elas não conseguem se reconhecer, né? Então, o meu trabalho é muito para mostrar essa potência delas, para elas nesse trabalho, né, de conquistar uma mente sã, um corpo leve e saudável, elas vão trazendo tudo que elas já são, né? Que não é um curso, não é uma mentoria lá fora, não é nada que vai te trazer isso. É você com você. Pode ser uma base, né? Você está investindo em cursos e tudo mais. Mas o caminho de você se autoconhecer, de você se redescobrir, é só teu. E isso te traz muita força. É uma pulsão de vida. Você vai conseguir conquistar coisas maravilhosas. Legal. Eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estejam assistindo o seu episódio, uma mensagem que faça sentido a você, que te veio ao coração, que você queira deixar aí para toda essa mulherada que está te assistindo. Nossa, a gente esqueceu de falar dos prêmios. Não esqueça. Então, antes da mensagem, então deixa eu falar sobre os prêmios. A Su está deixando aqui para vocês 2 prêmios, uma aula de yoga e uma sessão terapêutica. E para você participar, para você estar levando esses prêmios, são 2, né? Vai fazer a seguinte coisa: você vai dar um print na tela. O pessoal vai colocar a Su na tela também. Olha lá, dá um print na tela e posta lá no seu Instagram com a hashtag escrito leveza, marca a Suelen, marca o PoderosasCast, que quem estiver marcando a gente lá no Instagram vai estar concorrendo a esses 2 prêmios.
E agora eu vou pedir para a Su deixar aí a sua mensagem aí para a mulherada que estiver assistindo. Eu vejo muito assim, de que as mulheres que estão, né, nesse processo, que se identificaram com tudo que eu trouxe aqui, que têm se sentido perdidas, insatisfeitas com a vida que estão vivendo, saibam que existe, né, forma de você sair dessa situação e você realmente conquistar uma vida onde você se sinta inteira, se sinta realizada. E esse processo começa com o teu autoconhecimento, com essa dedicação a si mesma. E isso é algo que ninguém pode tirar de você, né? A partir do momento que você se descobre, que você descobre a tua força, a tua potência, você vai para a vida e você se torna imparável, tá? Então, confiem em vocês, confiem nesse chamado que muitas vezes já tá aí dentro de vocês e que vocês vêm tentando silenciar. A dica olhar para isso, né, Su? Exatamente. Se olhar, né? Isso é muito importante, muito mesmo. Porque se alguma coisa não tá legal, já é um sinal, sabe? Em qualquer área da vida, né? Sim. A vida, como tem aqueles exercícios lá, a vida é uma roda, né? E se tá meio capenga ali, então vamos olhar para isso, né? O que tá te chamando ali naquele ponto? Su, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu quero que você deixe as suas redes sociais para quem ainda não te conhece, né? Para estar seguindo você, o seu espaço. Deixa aí. Sim. O meu Instagram é Suelen Schwegler. E o Instagram do Espaço Shanti, né? É @shanti.yogabemestar. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer também o espaço, né? Lá nós temos outras profissionais que uma já teve aqui, a Anne, maravilhosa, né? Mas, né, temos várias profissionais maravilhosas. Então, procurem lá as nossas páginas que vocês vão estar entendendo um pouquinho mais sobre o que nós fazemos na vida dessa mulherada. Quer deixar um beijo? Um beijo e agradeço, né? Agradeço pelo convite, agradeço por vocês que estão assistindo aí. E vamos juntas, né? Obrigada de coração pela participação hoje. Foi um prazer imenso ter você aqui. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora e principalmente para as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Os nossos patrocinadores, Cia Brasnet, Paraná Banco de União do Vitória, Hotel 10, Centro de Eventos Ouro Verde, Dama de Negócios, Manhã Biscoitos, Speed Cop, Toque de Fada, a Loja Novo Estilo, Loja Mais Econômica, Tavares Informática, Clique Assessoria Contábil, Clã Dog House, Funerária Santa Rosa, Maguti Aromas, Centro de Eventos Sítio Bambu, Vila Baco, Vinhos Nobres, Restaurante Mirante Grill, a Loja Maria Pirulita, Era Uma Vez, Moda Circular, Tincar Tintas, Kodokan Sushi, Zamboni Móveis Planejados e Nostra Madre Casas de Massas. Agradeço as nossas parceiras que me produziram para estar aqui hoje, o Espaço Fernanda Martinazzo, a maquiadora Giovanna Zelinski, o Espaço Thaís Colasso, Borges Fotografias, Raquel Collin, especialista em retratos corporativos, Driele Prado, fotografia, Jaque Camana, Nice Designer, Ari Thaís, especialista em sobrancelhas, os acessórios que eu estou usando é Vanessa Lima Bijux, o calçado que eu estou usando é Vanessa Lima Shoes, o look que eu estou usando é da Era Boutique. Agradeço também as parcerias da Loja Dress e da Loja da Maria do bairro Santa Rosa. Agradeço o apoio do Núcleo da Mulher Empreendedora de Porto União, a Aciúve Mulher e aos estúdios da Skill FX Produções. Gente, um beijo e esperamos vocês para o nosso próximo episódio de Poderosas Cast. Vamos deixar um tchauzinho? Tchau, Tchau. gente!